Então, pessoal, vamos falar agora, dando sequência aqui no tema de equilíbrio químico, vamos falar de produto de solubilidade ou também equilíbrio de precipitação. Tá? Qual que é a ideia-chave nesse equilíbrio, né? A transferência de íon ou de moléculas de um sólido em equilíbrio com uma solução é regido pelo equilíbrio de solubilidade, né? Então, através dessas constantes, entendendo esse equilíbrio, a gente consegue fazer previsões nas concentrações, tá? E ainda envolvendo equilíbrios ou reações paralelas, como que essa espécie vai se comportar, tá? Por que você precisa estudar esse assunto, né? Esse assunto é fundamental, né? Porque desde um preparo de uma amostra até um preparo de um padrão, né? A maioria do material é sólido, né? E para colocar nos equipamentos tem que ocorrer uma solubilização, né? Então, para entender, né, a solubilidade do material, como não ter percas, né, durante o processo de preparo, né, saber exatamente quanto que vai ter né, no final do processo. Então, você tem que ter uma conjuntura, né, entender esses processos aí de equilíbrio de solubilidade. Então, os objetivos gerais, né, entender os conceitos do produto de solubilidade, tá? Íon comum, né, íon estranhos à reação, o efeito do íon salino também no aumento da solubilidade, e como que os químicos analíticos aí se utilizam, né, da precipitação fracionada para fazer identificação e quantificação de compostos. Tá? Objetivos específicos. Então você tem que saber montar uma equação de equilíbrio de solubilidade, conseguir fazer uma previsão, né, dessa solubilidade, da solubilidade de um composto, né, calcular a concentração de uma espécie num meio onde tem o íon comum, a gente vai ver melhor depois o que é isso, né? Depois também fazer previsão se dois compostos vão prever a ocorrência de precipitação entre dois compostos em água. Tá? Então, mediante a presença de um precipitante, né? E entender como que as reações nessa precipitação fracionada é utilizado na marcha analítica, principalmente para separação de cátions e ânions. Bom, aqui eu trago algumas reações, né? Dando destaque para a gente tentar entender melhor esse equilíbrio de solubilidade. A primeira reação importante é a dissolução. Ela envolve, então, compostos covalentes, né? Se eles estão, então, por exemplo, no estado cristalino, né? Ocorre a quebra dessas ligações, né? E essas moléculas vão para a fase aquosa, né? Geralmente solvatadas com moléculas de água. Tá? Uma outra ação importante é a dissociação. Dissociação envolve, então, uma molécula, né, que ela dissocia, né, geralmente em íons, né, e esses íons então são sais, né, e esses íons têm carga, né, então, por exemplo, aqui a gente tem o NaCl, que é um eletrólito forte, né, então ele tem uma solubilidade bem alta, então na hora que esse sal se solubiliza em água, forma sódio positivo e cloreto. Tá? Já os eletrólitos fracos, né, aqui representado pelo cloreto de prata, a gente pode ver a dupla meia seta, né, ele prefere ficar na forma molecular. Né, então, no momento que a gente pegar cloreto de prata e colocar em solução, ele vai, né, solubilizar bem pouquinho, né, formando a prata mais e o cloreto menos, né, mas numa concentração extremamente pequena. Tá? Para esse tipo de eletrólito, o equilíbrio de solubilidade, né, é muito importante para a gente determinar a concentração das espécies. Tá? O cloreto de sódio, por ele ser um eletrólito forte, basicamente, se você colocar 1 mg, né, de cloreto de sódio em 1 ml, vai ter 1 mg por ml de sódio e de cloreto. Tá? A GCl já não é dessa forma, a gente precisa entender qual que é o equilíbrio para achar a concentração das espécies. Né? Aí eu preciso ter as constantes. Tá? Além disso,
né, alguns sais apresentam reações paralelas, né? Então, por exemplo, o fluoreto de cálcio se dissocia em cálcio e em fluoreto. Só que o fluoreto ele tem um equilíbrio paralelo, se ele reagir então com o próton, ele vai formar o ácido fluorídrico, certo? Isso faz com que então no meio ácido, onde tem muito próton sobrando, né, na solução, a solubilidade do fluoreto de cálcio é aumentada, né? Já a partir aí de um ponto, por exemplo, pH 7, pH 8, onde a concentração de próton é pequena, a solubilidade dele fica bem baixa, tá? Às vezes se estabiliza, né? Tá? Outro caso, o cloreto de prata, né? Onde no excesso de cloreto ele forma um complexo envolvendo 2 cloretos e a prata. Tá? A primeira reação é uma reação paralela de ácido-base, né? Então aí você vai ter um equilíbrio de precipitação envolvendo também um equilíbrio ácido-base, e na segunda um equilíbrio de precipitação envolvendo uma reação de complexação. Tá? Então, o equilíbrio de precipitação, né, ele vai correr basicamente de 2 etapas. Né? A primeira etapa, então, é a etapa de formação, onde você tem os íons, né, em equilíbrio, e eles estão lá solvatados por camadas de água. Né? Por alguma razão eles se encontram, né, porque tem uma interferência eletrostática, né, uma atração eletrostática, eles vão se encontrar, vão se agrupar novamente, virar na forma molecular. Eles não conseguem se estabilizar nessa situação e acabam então precipitando, e aí saem do meio aquoso. Tá? Essa constante de formação, né, se a gente tem o nosso produto ali, que é o cloreto de prata molecular, a gente divide pelos reagentes, que é o cloreto e a prata. Tá? Então a constante de formação vai ser 1, né, porque o cloreto de prata como a gente viu anteriormente, ele é um sólido, e aí ele não tem concentração, né, dividido pela concentração dos íons em solução. Tá? Uma vez formado esse sólido, ele pode se dissociar novamente, ter contato, essa energia do retículo cristalino vai se romper, né, e esse cloreto de prata vai para a solução novamente. Né? Então a gente chama que essa constante agora inversa à constante de formação, né, é a constante do produto de solubilidade, tá? O KPS. Né? Então o KPS vai ser igual à concentração dos íons, sempre em molar, né, produto da concentração de cada um dos íons. Então aqui o nosso KPS. Bom, o que é efeito do íon comum? Então, o efeito do íon comum, né, lá pelo princípio de Le Chatelier também, né? Então, uma vez, por exemplo, a prata se dissociando em prata mais cloreto, né, se a gente tiver a presença de uma outra fonte, né, que possibilite uma concentração independente de prata ou de cloreto, vai fazer com que haja mais íons, né, no lado dos produtos. Então, tendo mais íons no lado dos produtos, automaticamente, né, há um deslocamento para o sentido dos reagentes. Tá? Então, pelo princípio, né, uma espécie se torna menos solúvel em um meio se um dos íons provenientes da sua dissociação estiver presentes em solução. Tá? Então, se tiver alguma outra fonte que permita que gere para o meio, né, um dos íons da dissolução, ocorre uma restrição dessa dissociação da molécula. Tá? Então aqui é uma pergunta, né? A gente vai respondendo no final. Qual que é a solubilidade do cloreto de prata em meio aquoso? Né? Quantos gramas por litro eu posso encontrar? Quantos mols por litro? Tá? E se a gente tiver presença de cloreto de ácido clorídrico numa concentração fixa de 0,1 molar? Né? Você esperaria um aumento da solubilidade ou uma diminuição? Vendo pelo princípio de Chatelier, né, o ácido clorídrico se dissocia em próton e cloreto, tá? E cloreto é um íon comum ao AgCl, então aumentando a concentração de AgCl a gente faz que haja uma supressão da dissociação.
Então se esperaria uma diminuição na solubilidade desse composto.